instituição de grande tradição, que recebe, julgo eu, de uma forma invulgar, um carinho muito grande da generalidade dos portugueses e que nunca se desviou, como eu dizia, da sua missão, que é, no fundo, dar possibilidades, valorizar o tempo livre que cada um de nós pode dispor. Quando começou a trabalhar a FNAT, o direito à ocupação e à fruição dos tempos livres não era ainda um direito social instituído como é hoje. Foi preciso o 25 de Abril para o tornar verdadeiramente um direito que, aliás, está reconhecido de forma expressa na Constituição da República. Porquê é que a Fundação, a FNAT e depois a Inatel atravessam regimes diferentes e sobrevivem sem se descaracterizar? Como é que isso é possível? Eu julgo que uma parte da resposta está na ligação forte ao sindicalismo. Se não fossem os sindicatos portugueses, que tinham começado a organizar-se ainda antes de 1974, no quadro dos antigos sindicatos corporativos, que, aproveitando as condições do marcelismo, se abriram em alguma medida, e apesar de todos os constrangimentos da época, puderam eleger, em alguns casos, as suas direções realmente representativas dos trabalhadores dos diversos setores de atividade. Se não fossem esses sindicatos, que no 25 de Abril tomam conta, de alguma maneira, no melhor sentido do termo, das movimentações, enquadram as movimentações populares de 1974 e, designadamente, a grande manifestação popular e dos trabalhadores do 1º de maio de 1974, se não fossem os sindicatos a dizerem alto, aqui, o que era a FNAT deve continuar a ser uma instituição para os tempos livres dos trabalhadores e, como tal, deve ser reorganizada assim, deve ser democratizada, mas deve continuar a ter a sua atividade, a incidir sobre a ocupação dos tempos livres dos trabalhadores e de todos. Se não fosse essa atitude dos sindicatos, talvez, porventura, esta organização tivesse desaparecido. Mas eles tiveram essa clarividência. E hoje, creio que dificilmente alguém com responsabilidade virá pôr em causa a Fundação Inatel, porque faz parte do nosso contrato social. Nós temos no Conselho Geral os representantes das duas centrais sindicais. E isso é um dado adquirido que eu acho que nunca poderá ser alterado, sob pena de se extinguir um dos pilares, digamos assim, ou um dos elementos, um dos ingredientes, se quiserem, do nosso Estado Social e do contrato social que ele representa. Estão no nosso Conselho Geral as duas centrais sindicais, que aliás estão aqui representadas, e que aproveito para saudar as pessoas dos nossos conselheiros, Amadeu Pinto, pela UGT, e Jorge Antunes, pela CGTP. Por outro lado, isto é uma instituição que de alguma maneira agarra quem por cá passa. E não é por acaso que hoje estão aqui presentes quase todos os meus antecessores. Está presente o Sr. Rui Seabra, o Sr. Dr. Fernandes Marques, o Sr. Dr. Luís Garcia Espalha, o Sr. Dr. Eduardo Graça, e penso que, não sei se já chegou o Sr. Dr. Leandro Contrónico, que daqui não vejo, ainda não estamos a assinar, mas que certamente nos acompanhará em breve. Isso também é algo muito significativo da nossa história. A todos eles também agradeço, de facto, estarem aqui connosco, e penso que isso é extremamente importante no dia de hoje, para assinalarmos com toda a dignidade, com todo este afeto e respeito pela nossa instituição, o passar destes 80 anos. São 80 anos com muita história, mas também com muito futuro. Não é assim, Rosa Mota? Os meus primeiros contactos com a FNAT, na altura, que agora é o Inatel, foi em 1974, quando comecei a praticar atletismo. Os meus primeiros passos foram na pista do Inatel. Mais tarde deixei de treinar na pista, mas o bichinho do Inatel de ir à pista, de conviver, era o ponto de encontro onde nós todos os atletas nos encontrávamos, era no Inatel. Quer de manhã, quer de tarde, era obrigatório essa passagem. Entrávamos, convivíamos e depois saíamos. Ainda agora se mantém esse bom hábito.
estando eu a falar do Inatel do Porto. Este primeiro estádio, 1º de Maio, também tenho uma grande recordação dele e uma boa recordação, porque foi aqui a última prova que eu fiz antes de ir para os campeonatos europeus de atletismo, em 1982, onde saí de lá com a medalha de ouro na maratona. Tenho 19 anos, sou a aluna mais nova da academia, exatamente a mesma idade que a Fernanda Paulo tinha quando começou há 10 anos atrás a frequentar os cursos de teatro musical aqui no Trindade. Hoje é uma atriz inserida no meio e uma consagrada fadista que teremos agora o prazer de escutar. Muito obrigada. Obrigada a todos pela vossa presença. Obrigada ao Inatel. Sou natural de Caldas da Rainha e então estava bastante ligada à delegação do Inatel de Leiria. Participava em vários espetáculos, pela mão do delegado do Francisco Carapini, na altura. E depois, quando vim para Lisboa, tinha esta ambição e este gosto pelo teatro e descobri os cursos do Inatel e pela mão do Cláudio Oshman, que hoje dirige este espetáculo e que dirige o espetáculo e assina o espetáculo que vai estrear hoje neste palco. Comecei e estreiei-me nestes palcos, primeiro a nível amador e depois do curso a nível profissional. E queria agradecer ao Inatel esta oportunidade que dá aos jovens, a formação que dá. E neste caso foi também o acompanhamento da minha carreira, aqui me estreiei como atriz e gostaria de pedir uma salva de palmas para o Cláudio Oshman, para o Teatro da Trindade e para todo o Inatel por esta iniciativa de formar novos atores. Obrigada. Rui, soundcheck. Posso? 1, 2. 1, 2, só. Só. 1, 2. Tá? Tá? Posso? Obrigada. Claro. Para fazer um musical alucinante num restaurante. Para fazer um musical num restaurante. Preciso ter mesas, cadeiras, Gatos, por favor não te esqueças dos guardanapos. Parabéns, Inatel. 80 anos é uma linda idade. Gozem bem essa idade porque vale a pena. Viver muito é bom. O meu primeiro contacto convosco foi com o Serão para Trabalhadores, que antigamente se ouvia na rádio. Depois, um dia, encontrei outra vez o Inatel no Teatro da Trindade, um teatro que tem muito a ver comigo, porque me estreiei aqui há muitos anos. Mas com a companhia de ópera, nessa altura, chamava-se na altura a FNAT. Depois é que mudou, depois do 25 de abril passou para a Inatel. Eu comecei a conhecer o Inatel. Hoje, até há pouco tempo, trabalhei cá. Portanto, senti esta casa outra vez, estive nesta casa outra vez e com o Inatel mais uma vez. É uma casa que me deixa sempre a esperança de que tudo melhore neste país, tanto no campo social como no campo cultural. Portanto, aqui ficam os meus parabéns, gozem bem o vosso aniversário. Olá a todos, sou a Andreia, tenho 21 anos. Os meus pais são sócios e costumamos frequentar alguns hotéis da Inatel. Desde Oeiras a São Pedro do Sul, do Piódão a Vila Ruiva, da Caparica a Linhares e de Albufeira a Castelo de Vide. E é precisamente de Castelo de Vide que vem o próximo grupo coral e etnográfico
dos camponeses de Pias. Lembramos tempos passados, tudo se vai acabando e os bois Boa tarde, o meu nome é Flávio, tenho 25 anos e também sou um aluno da Academia Inatel. Sempre pratiquei imenso desporto no Parque 1º de Maio e tenho curiosidade de saber onde Simone passou as suas primeiras férias. Nasci na Inatel, estava a dizer há pouco aqui em Cavaqueira que a minha mãe era funcionária dos Correios, portanto as primeiras férias que eu tive foi na FNAT. A minha mãe levava-nos, eu teria 14, 15 anos, tínhamos um grupo enorme. Um dos meus amigos foi funcionário da RTP. Ainda hoje há uma certa apetência pela Costa da Caparica, inclusive a minha filha tem lá uma casa, portanto continuamos a ir para a Costa da Caparica há muitos anos. Cheguei a cantarolar lá, ainda sem pensar que iria cantar. Tenho gratas recordações dessas férias todas. Penso, no entanto, que o vosso lado, o lado de São João, está ótimo. O outro lado, tenho pena que a Presidente da Câmara da Almada se tenha esquecido um bocadinho daquele lado. Peço desculpa deste meu à parte, mas eu tinha que dizer. Olá, Inatel. Estou aqui para pagar uma dívida de gratidão, que já vem desde o tempo da minha infância. Já explico. Eu nasci no final da década de 60 e cresci nos anos 70, naqueles anos gloriosos das duas intervenções seguidas do FMI e da crise e do verão quente de 75, enfim, estão recordados, não é? E na altura o escudo era uma moeda que não valia quase nada, tudo tinha que ser muito poupadinho, embora eu viesse de uma família, digamos, de classe média sólida, realmente tínhamos que pensar bem. O meu pai pensava bem como é que se gastava o dinheiro. E então, na altura, havia assim uma espécie de brio, uma espécie de orgulho em pertencer ao Inatel e fazer férias no Inatel. Tudo coisas que eu só anos mais tarde, e depois recuperando, quer através da história nacional, quer através da minha pequena história familiar, me apercebo hoje como essa ligação ao Inatel era uma das referências e uma das cotas a pagar, das quais o meu pai tinha muito cuidado em manter, em alimentar. Bom, e então, porque é que eu digo que há uma certa dívida de gratidão? Nós somos da Figueira da Foz, ou eu pelo menos sou da Figueira da Foz, meus pais foram para lá viver, eu nasci lá, e havia sempre este ritual ao longo de toda essa infância de, na semana entre o Natal e o Ano Novo, descermos à cidade, virmos à capital. Estamos a falar de uma altura em que não havia autoestradas, em que sair da Figueira, quer para ir ao Porto, quer para ir a Lisboa, era uma viagem de quase um dia, e portanto não era assim de ânimo leve para nós, para mim e para o meu irmão, era um motivo de grande excitação aproximar-se dessa época pós-natalícia, portanto as prendas, o Natal já tinha passado, o grande momento que se seguia era então a semana em Lisboa. E onde é que essa semana se passava? Onde é que nós ficávamos alojados? No Inatel de Oeiras, no motel continental ou intercontinental, acho que era continental. Bem, primeiro era a própria ideia de motel, que era completamente, em Portugal acho que era, não direi única, mas inovadora, era diferente. Depois outra grande agitação na nossa infância nessa semana era o snack bar. Nós íamos com os tabuleiros correr todo o processo de escolher um prato nas vitrines, que também era outra coisa
pelo menos na Figueira da Foz, totalmente inédita. Depois tinha esse parque infantil que reproduzia à escala infantil, à escala de miniatura, a ponte sobre o Tejo, não é? Que para nós, todos os parques infantis da altura se limitavam a um baloiço e um escorrega, portanto aquele parque infantil era quase uma Disneylândia à nossa escala. E depois também essa solução, uma vez mais inédita na nossa vida, de dormirmos por cima dos meus pais num pequeno nicho, que penso que ainda existe. Nunca mais regressei ao Motel Continental, agora tenho um filho que está a entrar nessa idade, se calhar é a altura de regressar e de lhe proporcionar também essas recordações, essa infância feliz ligada ao Inatel, que eu tive a sorte, o privilégio de viver na altura. Boa tarde, eu sou a Catarina. Quando era pequena, o meu pai levava-me à natação à piscina do Estádio 1º de Maio da Inatel. Fascina-me o hotel da Foz do Areio, que só conheço por fora, mas que um dia sonho em ir lá passar umas ricas férias. Também gostei muito quando a Inatel abriu as portas dos seus hotéis para receber os portugueses que vieram das antigas colónias. Hoje estou aqui para perguntar ao Fernando Pereira o que deseja para o futuro da Inatel. Nos tempos que correm, estes tempos conturbados que correm atualmente, há uma grande preocupação com a economia em detrimento do bem-estar do ser humano, da cultura. Enfim, a economia está centrada muito sobre si mesma, esquecendo-se do seu papel fundamental, muitas vezes, que é servir o homem em toda a sua dimensão. Eu julgo que a Inatel tem tido e terá e deverá ter sempre um papel preponderante na preservação dos nossos valores culturais, etnográficos, no turismo, na ocupação e na animação dos tempos livres das pessoas. No fundo, aquilo que, de alguma forma, pode fazer a diferença em nossas vidas. Eu acho que o papel sociocultural da Inatel é absolutamente fundamental e é preciso que as tutelas, é preciso que os ministros, é preciso que os poderes, que os seus administradores, que todas as pessoas que aqui trabalham, que de alguma forma se relacionam com esta instituição, tenham a percepção de que a Inatel é absolutamente essencial e ocupa um espaço que não pode, de alguma forma, ser beliscado e que dificilmente será ocupado se um dia deixar de o ter. O papel da Inatel é fundamental para o desenvolvimento das nossas relações, para a nossa cultura, para as pessoas em Portugal. Eu creio que a Fundação Inatel, pelos seus 80 anos, adquiriu uma relação com a sociedade portuguesa, com as pessoas e com as próprias instituições que é inigualável. Portanto, e vai com certeza continuar a afirmar-se no seu papel, que é absolutamente decisivo para o bem-estar das pessoas, seja na área do termalismo, no turismo, na área do desporto, da cultura, portanto, em tudo aquilo que é o lazer e a ocupação de tempos livres das pessoas. É algo que é hoje muito importante. A Fundação Inatel desempenha um papel fundamental e vai continuar a fazê-lo no futuro. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Teotónio, tenho 52 anos e fui durante muito tempo realizador na RTP, na SIC e na TVI. Um dia, ao ir comprar os meus ingressos para a natação no Parque de Jogos 1º de Maio, vi os folhetos de teatro musical e pensei, será que este não é um momento de fazer algo de novo? E aqui estou, sentindo-me cada vez mais jovem. Agora, quero apresentar-vos uma grande artista que conheci em trabalho na Serra da Estrela, estávamos a gravar para a TVI, e aqui estou, aqui estamos, tanto tempo depois, e quero apresentar-vos Isabel Silvestre. E ao povo deste lugar
uma instituição como a Inatel, evidentemente, depende do que for, como estiver o país, como estiver a Europa, como estiver o mundo, todos dependemos uns dos outros. Mas é uma instituição insubstituível, com mais ou menos solavancos, tem feito o seu percurso com firmeza, e eu acredito que vai continuar na sua missão de permitir que os seus muitos milhares de sócios encontrem por esta via o prazer do turismo, o prazer da cultura, o prazer de viajar, de conhecer, e ter, através do Inatel, uma vida melhor, os seus tempos livres melhores do que poderiam ter, talvez, ou sonhariam talvez ter. E eu conheço instalações do Inatel por muitas zonas do país e vejo como é bom frequentá-las e como é bom saborear essa mão que o Inatel estende aos seus associados. Bom, para mim, eu tenho, sendo um jovem ator, tenho em grande conta o trabalho sociocultural que a Inatel faz. Eu tenho uma ligação com a Inatel muito grande. O meu pai é sócio há muitos anos e eu então acompanho de perto a programação cultural, o facto de insistirem permanentemente em ajudar projetos diferentes, interessantes, em apoiarem muito um lado que me diz muito, que é a cultura. Portanto, eu prevejo um grande futuro. Espero que continuem a apostar nesta área que forma, educa e transforma as pessoas. Portanto, desejo muita saúde e muitos mais anos pela frente. Olá, sou a Tânia, tenho 27 anos e estou em medicina. Eu também vi os panfletos quando fui à admissão. A publicidade funciona mesmo e a vida às vezes surpreende-nos. Eu estou aqui, sem bata branca, sem estetoscópio, para vos apresentar o Ministro da Solidariedade, Trabalho e Segurança Social, o Dr. Pedro Mota Soares, que nos vem nos deixar algumas palavras. O Inatel faz 80 anos de vida, o dobro dos que eu tenho de idade. E nesses 80 anos eu acho que soube manter-se sempre muito fiel ao seu espírito inicial, ao seu ADN criador. O Inatel tem uma grande responsabilidade na preservação da cultura e das tradições em Portugal. É hoje, porventura, a fundação que mais faz pela recolha das nossas tradições, do nosso folclore, mas é uma fundação que tem sempre a capacidade de olhar para o futuro. O Inatel tem muitas e diversas competências em várias áreas, do turismo ao desporto, da cultura, à preservação dessas nossas tradições. Se o Inatel se conseguir preservar sempre esse espírito inicial, fundador, sempre com uma preocupação também de poder proporcionar, muitas vezes a quem tem rendimentos mais baixos, acesso à cultura, acesso ao desporto, acesso ao turismo, estará a fazer bem aquela que é a sua função. É isso que eu desejo para os próximos 80 anos da Fundação Inatel. Olá, eu sou o Henrique. Sofia, desculpa lá, mas eu é que sou o aluno mais novo do curso de Teatro Musical, por 3 dias. Mas bom, eu tenho aqui de apresentar o Arménio Carlos e perguntar-lhe que futuro vê para a Fundação Inatel. A Fundação Inatel é, acima de tudo, um património dos trabalhadores. A nossa Constituição consagra uma democracia política, económica, social, mas também cultural. É fundamental que a cultura continue a ser um instrumento prioritário no que respeita aos trabalhadores. É necessário criar condições para que os trabalhadores possam usufruir de tempos livres, de cultura, mas também é necessário criar essas mesmas condições, desde logo assegurando mais e melhor emprego, melhores salários, melhores pensões, melhores horários de trabalho para compatibilizar a vida pessoal, profissional e familiar. Enfim, é preciso uma outra política para responder a estas necessidades, a estes desejos, a estes anseios dos trabalhadores. O Inatel hoje continua a ter condições magníficas para poder oferecer estes objetivos, ou pelo menos estas disponibilidades aos trabalhadores. É por isso mesmo que nós dizemos que a articulação do futuro do Inatel tem uma relação direta também com o futuro da qualidade do emprego que precisamos, que desejamos e que exigimos que se verifique em Portugal. Nós acreditamos na igualdade, acreditamos nas oportunidades, mas acima de tudo acreditamos que é necessário valorizar o trabalho e dignificar os trabalhadores. E uma das componentes determinantes para que isso se verifique no nosso país é também criar as condições para que os trabalhadores possam fruir daquilo que são elementos indispensáveis à sua valorização pessoal.
os seus tempos livres, a sua cultura, o seu descanso merecido, porque só assim podemos construir um país de progresso e justiça social, um país que esteja ao serviço dos trabalhadores e do povo, um país que esteja virado para o futuro, um país de desenvolvimento e, sobretudo, de justiça social. A Fundação Inatel, como muitas outras organizações, até porque é uma fundação, está naturalmente condicionada com a necessidade de sustentabilidade das suas atividades. Compreende-se perfeitamente a nova agressividade comercial, os efeitos da competitividade e também a produtividade que hoje tanto se fala de uma forma geral na economia. Eu acho que a Fundação Inatel está no bom caminho. Já há vários mandatos para cá que se tem verificado esta necessidade de conseguir juntar o útil ao agradável, continua a ser um espaço de afirmação para os trabalhadores e para o mundo do trabalho, com a intervenção das centrais sindicais, dos sindicatos, mas também, de uma forma geral, da opinião pública e até dos próprios governos que, através de Inatel, conseguem expressar a necessidade de sensibilidade social. Em todas as áreas de intervenção, na cultura, no desporto, também no lazer, a Fundação Inatel tem futuro. E nós, naturalmente, na vida sindical, continuamos a pautar a nossa atuação por um grande apoio nos conselhos consultivos do Inatel, dando força para que a Fundação faça o seu serviço ao serviço dos trabalhadores e das suas famílias que bem precisam. O Inatel tem agora um mundo aberto excepcional, muito diversificado, porque o mundo do trabalho é hoje também muito diversificado e porque há perspectivas culturais novas e há atividades culturais novas que podem e devem ser desenvolvidas. E, portanto, eu penso que há, por todo o país, a possibilidade de tornar acessível a muitos que de outra maneira não teriam essa oportunidade cultural, um conjunto de iniciativas, que sejam iniciativas nos domínios mais diversos, da música, às artes plásticas, à literatura, a aspectos de educação e de formação, que terão de ser acompanhando o ritmo acelerado das mudanças destes tempos e também acompanhando a realidade do que é o mundo do trabalho, que é muito diferente do que era o mundo do trabalho quando nasceu e mesmo quando, por várias vezes, teve de dar saltos qualitativos aquilo que é hoje o Inatel. Olá, eu sou a Ana Rita e tenho 25 anos. Em pequena fiz muito campismo com os meus pais e com os meus avós, principalmente no parque de campismo da Inatel, na Costa da Caparica, embora tenhamos andado a passear muito pelo país. Lembro-me que um dia fomos ao Baixo Minho e vimos um casamento. Hoje cabe-me a mim apresentar a Rusga de São Vicente de Braga, grupo etnográfico de Baixo Minho, numa representação de um casamento minhoto. 7 horas da manhã. As Sãozinhas, tias dos noivos e respectivos maridos, acompanhadas de algumas amigas e da criadagem que também viera, desenham no lajedo do agro o tapete de flores, por onde os noivos, reverendíssimo bispo e demais convidados irão passar para entrar e sair da igreja. É a tradição que os noivos, ao passarem por baixo do arco de casamento, tirem os frutos nele pendurados, a maçã e o limão. A noiva pega no limão e o noivo na maçã. Seguida, trocam entre si os frutos. A acidez do limão é para fazer lembrar as agruras da vida e saber ultrapassá-las. A maçã, para a noiva não cair em tentações. A criançada presente aguarda ansiosa a passagem dos padrinhos para catarem no chão os trocos que irão lançar. Assim manda a tradição. Os noivos são os primeiros a sair do terreiro, em direção à casa Val-de-Flor em Fias, palacete dos padrinhos do noivo, onde será servido o repaz da boda. A tocata vai animando os convidados mais alegres e melhores amigos. Se forem como aqueles que se passaram, iguais ou parecidos ou melhores, só têm que ter parabéns. Parabéns, Inatel, continuem, porque realmente estão a fazer um trabalho muito bonito e nesta altura estão a ajudar muitos artistas portugueses. Os artistas portugueses estão a ser muito gratos ao Inatel quando passam aqui as suas peças, quando passam aqui os seus programas musicais, tudo isso tem muito interesse e é realmente um bem para o país ter realmente uma Inatel que tem um serviço de hotéis por este país extraordinário. Não tenho gozado, sou sócio da Inatel, faça-se sócio, vale a pena, vale a pena. Há coisas extraordinárias onde pode ir sendo sócio da Inatel. Um grande abraço e viva a Inatel!
obrigada por terem vindo e que continuemos por muitos anos a festejar e a comer, claro. Muito bem, adeus!